Você sabia que há mais bactérias vivendo no seu intestino do que estrelas na Via Láctea? Pois é. E o que essas criaturas microscópicas fazem por você pode mudar tudo o que você pensa sobre saúde. Deixa eu ser mais específico. São cerca de 100 trilhões de micro-organismos contra apenas 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. É uma diferença de 250 vezes. E cada uma dessas criaturinhas tem seu próprio DNA, suas próprias necessidades, suas próprias contribuições para o funcionamento do seu corpo. Pare por um segundo e pense nisso. Neste exato momento, enquanto você me ouve, trilhões, não, quatrilhões, de organismos microscópicos estão trabalhando dentro de você. Eles estão digerindo sua comida, produzindo vitaminas, lutando contra invasores e, pasmem, até influenciando seus pensamentos e emoções. E sabe o que é mais incrível? Enquanto suas células humanas têm cerca de 20 mil genes, o conjunto de genes de todos os micro-organismos do seu corpo, o que chamamos de microbioma, tem mais de 3 milhões de genes únicos. É como se você carregasse uma biblioteca genética 150 vezes maior que a sua própria. Eu sei, parece coisa de ficção científica, né? Mas é pura ciência. E hoje, você vai embarcar comigo numa jornada fascinante pelo universo paralelo que existe dentro do seu próprio corpo. Um mundo tão complexo, tão organizado e tão fundamental para a sua existência, que quando você entender como ele funciona, nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma forma. Aliás, sabe quando tudo isso começou? A colonização do seu corpo começou no exato momento em que você nasceu. Se você nasceu de parto normal, as primeiras bactérias que encontrou foram as do canal vaginal da sua mãe, um presente evolutivo que prepara seu sistema imunológico para o mundo. Se foi cesárea, suas primeiras amigas microscópicas vieram da pele e do ambiente hospitalar. E isso faz toda a diferença. Ah, e prepare-se, porque algumas coisas que vou te contar podem ser um pouco perturbadoras. Mas eu prometo, no final, você vai agradecer por saber. Antes de mergulharmos mais fundo, deixa eu te contar uma história real que mostra o poder dessas criaturinhas. Em 2015, uma mulher nos Estados Unidos estava morrendo de uma infecção intestinal causada por C. difficile. Antibióticos não funcionavam. Ela tinha perdido 30 quilos, não conseguia sair da cama. Os médicos tentaram de tudo. Sabe o que salvou a vida dela? Transplante fecal da filha. Em 2 dias ela estava andando. Em 1 semana, curada. Isso é o poder do microbioma. Então, vamos começar do início. O que diabos é esse tal de microbioma? Imagine que seu corpo é um planeta. Um planeta úmido, quente, cheio de cavernas, vales e montanhas microscópicas. Agora imagine que nesse planeta vivem mais habitantes do que existem humanos na Terra. Multiplicado por, sei lá, uns 10 mil. Para você ter uma ideia da escala, se cada bactéria do seu corpo fosse do tamanho de uma pessoa, elas formariam uma fila que daria 2,5 voltas ao redor da Terra. E não estou exagerando, fiz as contas. Esse é o seu microbioma, um ecossistema completo, com bactérias que seriam as árvores dessa floresta invisível, fungos que funcionam como os decompositores, vírus que, acredite ou não, muitos deles são seus aliados, e as arcaea, organismos tão antigos que estavam aqui bilhões de anos antes de qualquer forma de vida complexa sequer sonhar em existir. Falando em vírus, deixa eu te contar um segredo. Você tem 10 vezes mais vírus do que bactérias no seu corpo. Mas calma, a maioria deles são bacteriófagos, vírus que infectam apenas bactérias. Eles são como a polícia do seu microbioma, mantendo as populações bacterianas sob controle. Sem eles, certas bactérias cresceriam descontroladamente e causariam o caos. E sabe o mais impressionante? Cada centímetro quadrado do seu corpo é um bioma diferente. A pele do seu rosto é como uma savana africana para essas criaturas. Seu couro cabeludo, uma floresta tropical úmida. Suas axilas, pântanos quentes e acolhedores. E seu intestino. Seu intestino é a metrópole dessa civilização microscópica. Vamos fazer um tour por esse corpo-planeta? Na sua boca vivem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias. Cada dente é como um arranha-céu, com diferentes andares ocupados por diferentes espécies. Streptococcus no térreo, Actinomyces nos andares intermediários, e por aí vai. Descendo pelo esôfago, que para as bactérias é como um tobogã ácido, chegamos ao estômago.
Antigamente achávamos que nada sobrevivia ao ácido estomacal. Ledo engano. Helicobacter pylori não só sobrevive como prospera lá. E olha que curioso, ela pode causar úlceras em algumas pessoas, mas em outras pode proteger contra refluxo e até certos tipos de câncer de esôfago. Mesma bactéria, efeitos opostos dependendo do contexto. Mas o show mesmo acontece no intestino. O intestino delgado é como os subúrbios, relativamente pouca população, mas muito movimento. Já o intestino grosso? Esse é Manhattan na hora do rush. É lá que vivem 99% das bactérias do seu corpo, numa densidade populacional que faria qualquer cidade parecer deserta. Mas aqui está o pulo do gato. Essas criaturas não estão apenas pegando carona em você. Não. A relação é muito mais íntima que isso. Na verdade, sem elas, você literalmente não conseguiria sobreviver. É sério. Seu sistema imunológico, treinado por elas, sua capacidade de digerir alimentos, impossível sem elas. Até mesmo sua personalidade, sim, quem você é, pode ser parcialmente determinada por quais espécies de micro-organismos chamam seu corpo de lar. Quer um exemplo concreto? Vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. Seu corpo não produz o suficiente. Quem produz? Suas bactérias intestinais. Vitaminas do complexo B, mesma coisa. Sem suas bactérias, você teria deficiências nutricionais graves, mesmo comendo perfeitamente. E tem mais. 70% do seu sistema imunológico está no intestino, sendo constantemente educado pelas bactérias sobre o que é ameaça e o que não é. É como se elas fossem professoras numa escola militar, ensinando seus soldados imunológicos a distinguir amigos de inimigos. E olha que loucura! Se a gente pudesse pegar todas as bactérias do seu corpo e colocar numa balança, elas pesariam mais ou menos 2 quilos. 2 quilos de vida alienígena, porque vamos combinar, elas são bem diferentes de nós, vivendo em perfeita harmonia com suas células humanas, ou pelo menos, deveriam estar em harmonia. Para colocar isso em perspectiva, seu cérebro pesa cerca de 1,4 quilos. Isso significa que você carrega mais peso em bactérias do que em massa cerebral. E considerando o quanto elas influenciam seu comportamento, talvez seja apropriado dizer que você tem um segundo cérebro bacteriano. Sabe, tem uma coisa que sempre me fascinou nessa história toda. Nós, humanos, adoramos pensar que somos indivíduos únicos, independentes, autossuficientes. Mas a verdade é que somos uma república ambulante de trilhões de seres. E cada um de nós tem uma assinatura microbiana única. Suas bactérias são tão únicas quanto sua impressão digital. Pesquisadores conseguem identificar pessoas apenas analisando as bactérias que elas deixam no teclado do computador ou no celular. É como se você deixasse um cartão de visitas microscópico em tudo que toca. Aliás, falando em unicidade, estudos com gêmeos idênticos mostram que mesmo pessoas com DNA humano idêntico têm microbiomas diferentes. O que você come, onde mora, com quem convive, se tem pets, tudo isso molda sua comunidade microbiana de forma única. E é exatamente por isso que entender o microbioma é tão revolucionário. Porque quando você percebe que não é um, mas muitos, tudo muda. Suas decisões alimentares, seus hábitos de vida, até mesmo a forma como você lida com o estresse, tudo isso afeta não só você, mas toda essa comunidade que depende de você para sobreviver. Deixa eu te dar um exemplo prático. Quando você come um hambúrguer ultraprocessado, não é só seu corpo que sofre. Você está literalmente matando de fome as bactérias que se alimentam de fibras e alimentando excessivamente as que adoram gordura saturada e açúcar. É como transformar uma floresta diversa numa monocultura. E monoculturas, como sabemos, são frágeis e propensas a pragas. E por falar em comunidade, se você está achando essa jornada pelo mundo microscópico tão fascinante quanto eu, que tal deixar aquele like maroto? Sério, cada like ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem entender melhor como funciona essa máquina incrível que é o corpo humano. É só um clique, mas faz uma diferença enorme. Agora, deixa eu te contar uma coisa que vai explodir sua mente. Você sabia que existem bactérias no seu intestino que literalmente produzem neurotransmissores? Sim, as mesmas substâncias que seu cérebro usa para regular humor, sono, apetite, serotonina, dopamina, GABA. Tudo isso sendo fabricado por bactérias. E não é pouca coisa não. 90%. Isso mesmo, 90%.
da serotonina do seu corpo é produzida no intestino. A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade. Então, quando dizem que a felicidade vem de dentro, é literalmente verdade, vem do seu intestino. É como se você tivesse uma farmácia clandestina operando 24 horas por dia no seu intestino. E dependendo de quais bactérias estão no comando dessa produção, você pode se sentir mais feliz, mais ansioso, mais focado ou mais disperso. Tem um estudo fascinante onde pesquisadores pegaram bactérias intestinais de ratos ansiosos e transplantaram para ratos calmos. Adivinha? Os ratos calmos ficaram ansiosos. O contrário também funcionou. Ratos ansiosos que receberam bactérias de ratos calmos se tornaram mais relaxados. É a prova definitiva de que nossas emoções podem ser literalmente contagiosas através das bactérias. Ok, respira fundo porque agora a coisa vai ficar ainda mais surreal. Existe uma autoestrada de comunicação entre seu intestino e seu cérebro. Os cientistas chamam isso de eixo intestino-cérebro, mas eu prefiro pensar nisso como um WhatsApp biológico, onde suas bactérias mandam mensagem direto para o seu cérebro. Essa comunicação acontece por 3 vias principais. O nervo vago, que é como um cabo de fibra óptica conectando o intestino e cérebro. O sistema imunológico, que funciona como mensageiros químicos, e a corrente sanguínea, por onde viajam os neurotransmissores e outras substâncias produzidas pelas bactérias. E elas não mandam emoji não, viu? Elas mandam substâncias químicas poderosas que podem alterar seu humor, suas decisões e até seus desejos. Já se perguntou por que do nada você tem aquela vontade incontrolável de comer chocolate? Ou por que depois de um período estressante você fica com o intestino todo desregulado? Tem uma teoria científica chamada hipótese do drive microbiano, que sugere que diferentes bactérias podem manipular nossos desejos alimentares para conseguir seus nutrientes favoritos. Bactérias que se alimentam de açúcar podem te fazer desejar doces. As que preferem gordura podem te fazer sonhar com pizza. É uma batalha microscópica pelo controle do seu cardápio. Pois é, meu amigo, minha amiga, pode ser que não seja você querendo aquele doce. Podem ser suas bactérias manipulando seus desejos para conseguir o alimento que elas preferem. Assustador? Um pouco. Fascinante? Demais. E não para por aí. Estudos recentes mostram que pessoas com depressão e ansiedade frequentemente têm um microbioma intestinal diferente de pessoas sem esses transtornos. Alguns pesquisadores estão até testando psicobióticos, probióticos específicos que podem ajudar a melhorar a saúde mental. Um estudo irlandês mostrou que Lactobacillus rhamnosus pode reduzir comportamentos relacionados à ansiedade e depressão. Outro estudo descobriu que Bifidobacterium longum pode melhorar a memória e reduzir o estresse. É a psiquiatria do futuro acontecendo agora. Imagina só. No futuro, em vez de apenas tomar um antidepressivo, você pode complementar seu tratamento comendo iogurtes específicos ou tomando cápsulas com bactérias selecionadas. Parece coisa de filme, mas já está acontecendo em laboratórios ao redor do mundo. E tem casos documentados impressionantes. Uma mulher que sofria de depressão severa há anos participou de um estudo onde mudou drasticamente sua dieta para alimentar melhor suas bactérias intestinais. Em 12 semanas, seus sintomas de depressão reduziram em 70%. Ela disse que foi como se uma névoa tivesse se dissipado da sua mente. E tem mais. Seu microbioma pode até influenciar com quem você se sente atraído. Estudos mostram que pessoas com microbiomas similares tendem a se sentir mais atraídas umas pelas outras. É como se suas bactérias estivessem jogando Tinder sem você saber. Isso faz sentido evolutivamente. Casais com microbiomas compatíveis têm maior chance de ter filhos saudáveis, já que o bebê herda bactérias de ambos os pais. Então, da próxima vez que sentir química com alguém, pode ser química bacteriana mesmo. E por falar em romance microscópico, beijar alguém por 10 segundos transfere cerca de 80 milhões de bactérias. Casais que se beijam frequentemente acabam compartilhando microbiomas similares. É o amor no nível mais fundamental possível. Agora deixa eu te contar algo ainda mais mind-blowing. Suas bactérias podem afetar até suas decisões financeiras. Um estudo mostrou que pessoas com certas composições de microbioma tendem a ser mais impulsivas e tomar mais riscos, enquanto outras são naturalmente mais cautelosas. Imagina só, suas bactérias podem estar influenciando seus investimentos. Agora que você já está de queixo caído com tudo isso,
Deixa eu te contar sobre a revolução silenciosa que está acontecendo na medicina e na nutrição, a era dos probióticos e prebióticos. Probióticos são basicamente bactérias e outros micro-organismos benéficos que você ingere para reforçar seu exército microscópico interno. Já os prebióticos são o alimento dessas bactérias, fibras especiais que nós não conseguimos digerir, mas que elas adoram. E tem uma terceira categoria que pouca gente conhece. Os pós-bióticos são as substâncias benéficas produzidas pelas bactérias, como ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas e compostos anti-inflamatórios. É como se fossem os produtos da fábrica bacteriana. E olha, se você está curtindo descobrir esses segredos do corpo humano, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos que vão fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre saúde e ciência. Aperta o sininho também para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada de descobertas. Mas voltando aos nossos amigos microscópicos, a indústria alimentícia já sacou o potencial disso tudo. Hoje você encontra desde iogurtes turbinados até chocolates com probióticos. Mas aqui vai uma dica de ouro. Nem todo probiótico é igual. Vou te dar umas dicas práticas de ouro sobre probióticos. Primeiro, procure produtos que especifiquem a cepa exata da bactéria, não só o gênero e espécie. Por exemplo, não basta dizer Lactobacillus rhamnosus. Tem que especificar Lactobacillus rhamnosus GG ou LGG. É como a diferença entre dizer cachorro e pastor alemão treinado para resgate. Segundo, quantidade importa. Procure produtos com pelo menos 1 bilhão de UFCs, unidades formadoras de colônia, por dose. Menos que isso pode não fazer muita diferença. Alguns produtos têm 10, 50 até 100 bilhões. Terceiro, timing é tudo. Muitos probióticos funcionam melhor se tomados com o estômago vazio, cerca de 30 minutos antes das refeições. Mas alguns são formulados para serem tomados com comida. Leia as instruções. Cada cepa de bactéria tem uma função específica. É como contratar funcionários especializados. Você não chamaria um encanador para consertar seu computador, né? Da mesma forma, Lactobacillus rhamnosus pode ser ótimo para fortalecer a imunidade, enquanto Bifidobacterium longum pode ajudar com ansiedade. Deixa eu te dar um guia rápido das cepas mais estudadas e seus benefícios. Lactobacillus acidófilos. Melhora a digestão de lactose e pode ajudar com diarreia. Bifidobacterium lactis. Fortalece o sistema imunológico. Lactobacillus plantarum. Reduz inflamação intestinal. Saccharomyces boulardii. Ótimo para diarreia associada a antibióticos. Lactobacillus reuteri. Pode ajudar com cólicas em bebês e reduzir colesterol. E tem uma coisa importante. Não adianta tomar probiótico e continuar comendo só porcaria processada. Suas bactérias boas precisam de comida de verdade. Fibras, vegetais variados, alimentos fermentados. É como ter um jardim. Não adianta plantar as sementes se você não regar e cuidar do solo. Falando em alimentar suas bactérias, deixa eu te ensinar sobre os melhores prebióticos naturais. Alho e cebola são superstars. Contém inulina, uma fibra que suas bifidobactérias adoram. Banana verde tem amido resistente, outro prato favorito delas. Aspargos, alcachofra, raiz de chicória, todos ricos em fibras prebióticas. E sabe o que mais? Cacau puro também é prebiótico. Então aquele quadradinho de chocolate amargo não é só prazer, é alimento para suas bactérias do bem. Claro, tem que ser chocolate de verdade, com pelo menos 70% de cacau. Mas nem tudo são flores nesse jardim microscópico. Quando o equilíbrio se quebra, quando as bactérias ruins começam a dominar o território, aí, meu amigo, o bicho pega. Disbiose. Grave esse nome. É quando seu microbioma entra em guerra civil. E acredite, os sintomas vão muito além de uma dor de barriga. Os sinais de disbiose podem ser sutis no início. Gases excessivos, inchaço abdominal, alternância entre constipação e diarreia, fadiga inexplicável, névoa mental, desejos intensos por açúcar, infecções recorrentes. Seu corpo está tentando te avisar que algo está errado no reino microscópico. Obesidade pode estar relacionada. Doenças autoimunes, idem. Alergias que aparecem do nada, problemas de pele, névoa mental. Tudo isso pode ter origem num microbioma desequilibrado. Tem um fenômeno chamado intestino permeável, ou
Leaky gut, que acontece quando a disbiose danifica a barreira intestinal. Imagine que seu intestino é como uma peneira superfina que só deixa passar nutrientes. Quando essa peneira fica com buracos maiores, toxinas e pedaços de comida mal digerida passam para a corrente sanguínea. Seu sistema imunológico enlouquece e começa a atacar tudo, incluindo seus próprios tecidos. E sabe o que é mais preocupante? Nosso estilo de vida moderno é praticamente uma declaração de guerra contra nossas bactérias benéficas. Antibióticos em excesso, que são como bombas atômicas que não distinguem bactérias boas das ruins. Alimentos ultraprocessados cheios de conservantes. Veneno puro para sua flora intestinal. Estresse crônico, falta de sono, sedentarismo. Cada um desses fatores é como um ataque ao seu exército interno. Vou te contar sobre o paradoxo da higiene. Nossa obsessão com limpeza e esterilização pode estar nos deixando mais doentes. Crianças que crescem em ambientes muito limpos, sem contato com sujeira, animais e outras crianças, têm maior risco de desenvolver alergias e doenças autoimunes. É como se o sistema imunológico, sem ter com o que lutar, começasse a atacar o próprio corpo. E tem um vilão que pouca gente conhece: os adoçantes artificiais. Estudos mostram que eles podem devastar seu microbioma, favorecendo o crescimento de bactérias que promovem, adivinha? Ganho de peso e resistência à insulina. Irônico, né? Você toma refrigerante diet para emagrecer e acaba sabotando seu metabolismo através das suas bactérias. Mas não são só os adoçantes. Emulsificantes. Aqueles ingredientes que fazem o sorvete ficar cremoso e o pão de forma a durar semanas, podem destruir a camada de muco que protege seu intestino, permitindo que bactérias ruins cheguem onde não deveriam. É como derrubar os muros da cidade e deixar os invasores entrarem. E o álcool? O álcool é particularmente cruel com suas bactérias. Não só mata muitas das boas, como alimenta as ruins, especialmente as produtoras de toxinas. Aquela ressaca moral no dia seguinte pode ser suas bactérias ruins comemorando a vitória. Mas o mais assustador de tudo, as mudanças no microbioma podem ser passadas de geração em geração. Isso mesmo, as escolhas que você faz hoje podem afetar a saúde dos seus filhos e netos através das bactérias que você passa para eles. Existe um conceito chamado herança microbiana. Quando um bebê nasce, ele herda não só genes dos pais, mas também suas bactérias. Se a mãe tem um microbioma desequilibrado, o bebê começa a vida já em desvantagem. E com cada geração comendo pior e tomando mais antibióticos, estamos criando uma crise de saúde que vai muito além da genética. Estudos com ratos mostram que uma dieta pobre em fibras pode causar extinção permanente de certas espécies bacterianas benéficas em apenas 4 gerações. Uma vez extintas, essas bactérias não voltam, mesmo se a dieta melhorar. É uma perda irreversível de diversidade microbiana. Mas calma, não é hora de entrar em pânico. Na verdade, estamos vivendo a era mais emocionante da medicina microbiômica. As descobertas que estão sendo feitas agora vão revolucionar como tratamos doenças no futuro. Transplante fecal. Isso mesmo que você ouviu. Médicos estão literalmente transplantando cocô de pessoas saudáveis para pacientes doentes. E funciona. Casos de infecções intestinais gravíssimas que não respondiam a nenhum tratamento foram curados em questão de dias com essa técnica. O caso mais impressionante que conheço: um homem que sofria de colite ulcerativa há 10 anos, tomando 14 medicamentos diferentes por dia, sangrando constantemente, pensando em remover o cólon. Fez transplante fecal de um doador super saudável. Em 3 meses, estava em remissão completa. Hoje, 5 anos depois, continua saudável e toma 0 medicamentos. O princípio é simples. Você pega o microbioma completo de uma pessoa saudável e transfere para alguém com o microbioma devastado. É como fazer um backup e restore do sistema operacional do seu intestino. E os critérios para ser doador são rigorosíssimos. Menos de 3% dos candidatos são aprovados. Tem que ter saúde impecável, microbioma diverso, sem histórico de doenças, sem uso de antibióticos nos últimos meses. É mais difícil doar cocô do que sangue. Mas o futuro vai além. Pesquisadores estão desenvolvendo superdoadores, pessoas com microbiomas excepcionalmente saudáveis e diversos. Imagina ter o Michael Jordan das bactérias intestinais doando seu microbioma. E não para por aí.
Cientistas estão desenvolvendo coquetéis bacterianos personalizados. Imagina fazer um exame que mapeia todo o seu microbioma e receber uma prescrição de exatamente quais bactérias você precisa para otimizar sua saúde. Isso não é futuro distante, já está acontecendo. Tem uma empresa no Zinesinlerua que já oferece teste de microbioma personalizado. Você manda uma amostra de fezes pelo correio. Sim, cocô pelo correio. Eles sequenciam o DNA de todas as suas bactérias e te mandam um relatório detalhado com recomendações personalizadas de dieta e suplementos. É o futuro da medicina personalizada. Tem pesquisadores trabalhando em bactérias geneticamente modificadas que podem produzir medicamentos diretamente no seu intestino. Diabético? Que tal bactérias que produzem insulina sob demanda? Intolerante à lactose? Bactérias que produzem lactase? E tem projetos ainda mais ambiciosos, bactérias programadas para detectar e destruir células cancerígenas, bactérias que neutralizam toxinas ambientais, bactérias que produzem antidepressivos naturais quando detectam marcadores de estresse. É bioengenharia no seu nível mais sofisticado. E o mais mind-blowing de tudo, estão estudando como o microbioma pode afetar a eficácia de tratamentos contra o câncer. Pacientes com determinados perfis de microbioma respondem muito melhor à imunoterapia. Pode ser que no futuro, antes de iniciar um tratamento oncológico, os médicos primeiro otimizem seu microbioma. Um estudo publicado na Science mostrou que pacientes com melanoma que tinham alta diversidade de bactérias intestinais responderam 5 vezes melhor à imunoterapia. Alguns oncologistas já estão recomendando dietas específicas e probióticos para melhorar a resposta ao tratamento. E tem mais. Pesquisadores descobriram que o microbioma pode influenciar até o envelhecimento. Centenários saudáveis têm perfis de microbioma únicos, com bactérias que produzem substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Pode ser que a fonte da juventude esteja no intestino. Estudos com camundongos mostraram que transplantar microbioma de ratos jovens para ratos velhos pode reverter alguns sinais de envelhecimento. Os ratos velhos ficaram mais ativos, com melhor memória e sistema imunológico mais forte. É como um botox bacteriano. Tá, mas e aí? O que você pode fazer hoje e agora para cuidar melhor desse universo que vive dentro de você? Primeiro, diversidade é a chave. Quanto mais variada a sua alimentação, mais diverso o seu microbioma. A regra é simples. Coma o arco-íris, vegetais de todas as cores, frutas variadas, grãos integrais diferentes. Cada alimento alimenta diferentes tipos de bactérias. Um estudo mostrou que pessoas que comem mais de 30 tipos diferentes de vegetais por semana têm microbiomas significativamente mais diversos e saudáveis do que pessoas que comem menos de 10. Não precisa comer muito de cada um. Até ervas e temperos contam. Segundo, fermentados são seus amigos. Iogurte natural, kefir, chucrute, kimchi, kombucha. Esses alimentos são como reforços enviados diretamente para seu exército interno. E não precisa comprar tudo pronto. Fazer seus próprios fermentados é super fácil e muito mais barato. Kefir, por exemplo. Você compra os grãos uma vez e tem probiótico fresco para sempre. Chucrute. Só precisa de repolho, sal e tempo. É como ter uma fazenda de bactérias benéficas na sua cozinha. Terceiro, dê comida de verdade para suas bactérias. Fibras, especialmente as prebióticas encontradas em alho, cebola, banana verde, aspargos. É o combustível premium para suas bactérias do bem. E tem um truque. Cozinhe e esfrie seus carboidratos. Arroz, batata e massa, quando cozidos e resfriados, formam amido resistente. Um superalimento para suas bactérias. Aquela salada de batata ou o arroz do sushi? Muito melhores para seu microbioma do que as versões quentes. Quarto, seja criterioso com antibióticos. Óbvio que quando necessário, use. Mas aquela mania de tomar antibiótico para qualquer coisa, péssima ideia. É como jogar napalm no seu jardim para matar uma formiga. E se precisar tomar antibiótico, proteja seu microbioma. Tome probióticos durante e após o tratamento, com pelo menos 2 horas de intervalo do antibiótico. Coma muitos fermentados. Capriche nas fibras. É como reconstruir uma cidade após um bombardeio. Quanto mais rápido você começar, melhor. Quinto, movimente-se. Exercício físico aumenta a diversidade do microbioma. Não precisa virar atleta. Caminhadas regulares já fazem diferença. Suas bactérias gostam quando você se mexe. Sexto, durma bem.
Seu microbioma tem ritmo circadiano, assim como você. Noites mal dormidas bagunçam o relógio biológico das suas bactérias, favorecendo o crescimento das espécies erradas. 7. Gerencie o estresse. Meditação, yoga, respiração profunda. O que funcionar para você? Suas bactérias sentem seu estresse e reagem a ele, geralmente não de forma positiva. 8. Considere o jejum intermitente. Dar pausas na alimentação permite que certas bactérias benéficas se multipliquem. É como dar folga para o turno da noite no seu intestino. 9. Conecte-se com a natureza. Jardinagem, trilhas, contato com animais. Tudo isso aumenta sua exposição a micro-organismos benéficos. É a vitamina S, de sujeira. E 10. Seja paciente. Mudanças no microbioma levam tempo. Não espere resultados em dias. Pense em semanas e meses. É um investimento de longo prazo na sua saúde. E por último, gerencie seu estresse e durma bem. Suas bactérias também sofrem quando você está estressado e privado de sono. É um ciclo. Bactérias estressadas produzem substâncias que te deixam mais ansioso, que estressa mais as bactérias. Ah, e tem uma dica bônus que pouca gente sabe: ria mais. Estudos mostram que o riso pode influenciar positivamente o microbioma. Não sabemos exatamente como, mas pessoas que riem com frequência têm perfis de microbioma mais saudáveis. Então aquela sessão de comédia stand-up pode ser tão benéfica quanto uma ida à academia. E sabe o que mais? Abraços e contato físico também podem melhorar seu microbioma. O contato pele a pele promove troca de bactérias benéficas. Casais que se abraçam frequentemente têm microbiomas mais parecidos e geralmente mais saudáveis. É literalmente o poder curativo do abraço. A mensagem final é essa: você não está sozinho. Você é uma comunidade. E quando você cuida dessa comunidade, ela cuida de você. É a simbiose mais perfeita que existe na natureza. E deixa eu te contar um segredo final. Essa relação com suas bactérias é a mais antiga e duradoura da sua vida. Elas estavam com você antes de você nascer. Estarão com você até seu último suspiro e continuarão seu trabalho mesmo depois. É um pacto de bilhões de anos de evolução que culminou em você. Ou melhor, em vocês. Então é isso. Você acaba de descobrir que é, na verdade, um planeta ambulante, lar de trilhões de criaturas que influenciam desde seu humor até suas escolhas alimentares. Meio perturbador? Talvez. Absolutamente fascinante? Com certeza. A ciência do microbioma ainda está engatinhando. O que sabemos hoje é apenas a ponta do iceberg. Mas uma coisa é certa: essa revolução silenciosa que acontece dentro de cada um de nós vai mudar para sempre como entendemos saúde, doença e o que significa ser humano. Nos próximos 10 anos, veremos tratamentos personalizados baseados no microbioma, dietas desenhadas especificamente para suas bactérias, medicamentos vivos que moram no seu intestino e, quem sabe, até a cura para doenças que hoje consideramos incuráveis. O futuro da medicina não está apenas em novos remédios ou cirurgias avançadas. Está em entender e trabalhar com os trilhões de aliados microscópicos que já vivem dentro de nós. É uma mudança de paradigma, de guerra contra os micro-organismos para a parceria com eles. Você nunca mais vai olhar para um pote de iogurte da mesma forma. Nunca mais vai ignorar aquela salada. E com certeza vai pensar 2 vezes antes de se estressar por bobagem. Afinal, não são só suas células que sofrem. E da próxima vez que alguém disser que você precisa ouvir seu intestino, leve a sério. Seu segundo cérebro pode estar tentando te dizer algo importante. Aquela intuição pode ser suas bactérias sussurrando sabedoria milenar. E agora eu quero saber de você. Antes de assistir esse vídeo, você tinha a ideia de que suas emoções podiam ser influenciadas pelas bactérias do seu intestino? Comenta aí embaixo. Quero muito saber o que mais te surpreendeu nessa jornada pelo seu universo interior. Me conta também, você já notou alguma conexão entre sua alimentação e seu humor? Já percebeu como seu intestino reage ao estresse? Compartilhe a sua experiência. Cada história ajuda a construir nosso entendimento coletivo sobre essa fascinante simbiose. E se esse conteúdo abriu sua mente, compartilha com aquele amigo que vive reclamando de problema digestivo, ou aquela amiga que está sempre pesquisando sobre saúde. Conhecimento é para ser espalhado, como bactérias boas. Ah, e se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto,
Vou deixar na descrição links para alguns estudos científicos que mencionei e livros incríveis sobre o microbioma. Tem material para você virar um verdadeiro especialista em sua própria comunidade microbiana. E não esquece, esse é só o começo da jornada. Nos próximos vídeos, vou trazer casos reais de pessoas que transformaram sua saúde cuidando do microbioma. Vou ensinar receitas de fermentados caseiros e vou entrevistar pesquisadores que estão na linha de frente dessa revolução científica. Você não vai querer perder. Até a próxima. E lembre-se, cuide bem dos seus trilhões de companheiros de jornada. Eles estão trabalhando duro por você agora mesmo. PS. E se você chegou até aqui, parabéns. Você acaba de investir na sua educação sobre saúde. Comenta "Eu sou um planeta" para eu saber que você assistiu até o final. Vamos ver quantos planetas ambulantes temos por aqui. Um abraço microscópico e até o próximo vídeo.